Irmãos, boa noite. Que bom estarmos mais uma vez aqui, né? Vamos nos preparar para a semana. Então vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos aprender um pouco mais do que o Senhor quer para nós. E assim vamos tentar, né, aplicar na nossa vida tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Por favor, abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Na semana passada, nós estudamos dos versos 1 a 4. Hoje nós vamos estudar, com o tempo que temos, dos versos 5 até o 11. E aí, Deus permitindo, na semana que vem, o pastor Viana falou que vai pregar de manhã, que beleza, eu já prego à noite e termino esse capítulo, pastor Viana, tá? Daí a gente vai estudar dos versos 12 a 17. Então, irmãos, acompanhando a leitura a partir do verso 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pronto, foi até aqui, tá? Agora a partir do verso 5, a mensagem de hoje. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Escrituras, obrigado, ó Pai, porque o Senhor a preservou e nos dá a oportunidade de tê-las, ó Senhor. Abençoe os nossos irmãos ao redor do mundo, que não têm o privilégio de ter a Bíblia, ó Pai. Alguns não têm nenhuma parte delas, mas eu clamo que o Senhor abençoe, para que as Escrituras cheguem até esses povos. Abençoe os irmãos que estão trabalhando para que cheguem, ó Pai, para que o Teu povo possa ter a palavra e assim possa estudar. Clamo que o Senhor abençoe esse momento de estudo da Bíblia, em nome de Jesus, amém. Antes de começar esse texto, eu só quero, na verdade, ler a primeira palavra do verso 5, mortificai, tá? Então, agora eu quero aqui, e quero que todo mundo lembre-se do que o Senhor Jesus, Ele disse um dia para Nicodemos. Preste atenção nisso daqui, para a gente sempre pensar em todas essas metáforas que a Bíblia, ela nos auxilia. Vamos para João capítulo 3. Decidi só relembrar os irmãos e para aqueles que têm se chegado até nós, que possam ouvir isso. A Bíblia diz, no capítulo 3 de João, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Essa é a conversa que Nicodemos quer ter com Jesus. Mas a conversa que Jesus quer ter com Nicodemos é outra. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando a gente lembra do texto que a gente estudou na semana passada, estou de novo em Colossenses, tá? O verso 1 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. As palavras de Cristo para Nicodemos é que existe uma necessidade para nós seres humanos de nascermos de novo. Então, se houver alguém aqui essa noite que não sabe se nasceu de novo, é porque não nasceu, é só isso. Então existe essa necessidade. E aí, lembra, nascer de novo, morte, sepultamento, ressurreição. Aí a teologia paulina vai nos ensinar estas coisas, que somos novos em Cristo, que fomos sepultados com Cristo, que morremos com Cristo, que ressuscitamos com Cristo. Então, eu e você já ressuscitamos. Nós temos uma nova vida nesta terra. Estamos esperando a sua volta, irmãos? Isso, Deus seja louvado. Por quê? Porque por enquanto nós estamos fazendo parte de um reino que é do tamanho, lembra, vamos certo, do tamanho de um grão de mostarda, mas um dia será uma grande árvore. E lembra da semana? É bom estar aqui, certo? É bom, a gente gosta de estar aqui, é porque a gente não sabe como é que é a árvore. É bom, e é um grão de mostarda, ninguém quer ir embora. Mas um dia, esse reino, nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser uma grande árvore. Mas a gente já está vivendo, gozando, aproveitando de coisas do reino. Então hoje, chegaremos em casa, lembra? E lá é um pedacinho do céu. Lá é o antegozo do céu. Quando a gente chegar em casa, o reino chegou. Porque nós já ressuscitamos com Cristo. E por que ressuscitamos? Nós buscamos as coisas de cima. Nós pensamos nas coisas de cima. É por isso. Não, mas espera aí, mas tem um monte de coisa da terra que eu penso. Tá bom, Jóia, então vamos lá. Quando eu estou sendo feliz com a minha esposa, com a minha família, com a minha igreja, eu estou pensando nas coisas de cima ou da terra? Só você raciocinar. É a vontade de Deus que eu seja feliz na minha igreja? É bom que a gente tenha união aqui? É bom que a gente seja maduro? Então a gente está pensando nas coisas que são de cima quando essa igreja está saudável. Você tem uma família saudável? Está tudo bem na sua casa? Marido chega, esposa chega, filhos chegam, e ali é o antegozo do céu, você está pensando nas coisas que são de cima. Entendeu? Você está sendo um bom empregado ou um bom patrão? Sabe por que você é um bom empregado, você é um bom patrão? Porque você está pensando nas coisas que são de cima. Então, vamos lá. Então a gente não está dando valor àquilo que perece. Mas o nosso testemunho nunca perece. Então, vamos pensar nas coisas que são de cima. Vamos lá. Verso 5. Mortificai. Alguém traz diferente, alguma Bíblia diferente aí? Aqui parece que existe uma ordem para que a gente mortifique, né? Mortificai, hein? Tem alguém que traz diferente para eu ver aí? Quem tem uma NVT? A NVT é diferente. Opa, fazeis, pois, morrer, não é? Aí, irmã Helena, da mesma forma é uma ordem. Ó, você tem que fazer alguma coisa. É uma ação da gente. Lembra que de vez em quando eu falo aqui, tem coisa que só depende de Deus, mas tem coisa que depende da gente. E agora vamos ver essa relação entre a gente fazer alguma coisa e Deus ter feito. Vamos lá, vamos só prestar atenção. Por exemplo, portanto, se já ressuscitastes, depende de mim? Estou com medo de falar não, por quê? Depende de mim ou não?
Ixi, então você ressuscitou porque você quis. Você está com dúvida? Então teve gente aqui que ressuscitou porque quis. Sabe no seguinte? Eu vou ressuscitar. Não, isso aqui depende de Deus. Agora atenção, para o que está fazendo agora. Porque, verso 3, já estáis mortos. Está escrito desse jeito aqui, ó. Porque já estáis mortos. Isso aqui depende de mim ou de Deus? Eu que quis morrer? Ó, por favor, levanta a cabeça e não perde. Ou Deus que me matou. Está vendo? Isso depende de Deus. Isso é uma obra de Deus na minha vida. Eu morri quando Cristo morreu. Eu ressuscitei quando Cristo ressuscitou. É uma obra de Deus em Cristo. Cristo é crucificado, eu também sou. Naquele dia que ele disse, está pago, eu fui crucificado com ele. Eu nem existia no tempo e no espaço, e já tinha acontecido na cruz. Aí, ele é sepultado, eu sou sepultado com ele. Ele morre na cruz, eu morro com ele. Ele ressuscita, eu ressuscito com ele. Isso depende de mim? Não, depende só dele. Por isso que é tudo nele, é tudo para ele, é tudo por ele. É Cristo, 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 Cristo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É para nós, é isso. Mas aí, de repente, vem algo que a gente precisa entender. Cristo faz tudo por mim. Quando eu chego perto da minha mãe, eu continuo sendo o filhinho dela. Entende essas coisas? Se eu hoje me converter, amanhã eu tenho que voltar a trabalhar. Então, peraí, eu tenho que viver. Hoje eu tenho que tomar decisões. Saindo daqui, vou para minha casa, vou tomando decisões. Durmo, amanhã tenho que tomar uma decisão de levantar. Então tem coisa que sou eu que faço. E aí, irmãos, olhe para cá, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros. Deus me mata. Mas, vocês estão entendendo o que eu estou falando, Deus me mata? Por favor, né? Tá bom? Eu não tenho tempo de explicar para aqueles que não entendem as coisas hoje em dia, mas vocês são crentes em Cristo Jesus. E são maduros aqui na igreja. Aqui, sabe, é difícil hoje em dia, viu, irmãos? As pessoas não entendem mais metáfora, comparação, não entendem mais isso aí não, sabia? Antes a gente falava assim, ele é um leão. Ninguém ia pensar que era um bicho selvagem. Mas hoje tem gente que pensa. Tem gente que quer que explique. É difícil, viu? Mas vocês, a gente está junto, você sabe, quando eu falo que ele me matou, é nesse sentido, que um dia ele morreu na cruz por nós, o Filho do Santo Deus morreu na cruz, e junto com ele nós morremos. Então agora vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros. Um dia Deus me matou. E porque eu sei disso, então ainda não salvo da presença do pecado. Ó, presta atenção, porque se Deus me matou, eu estou livre do poder do pecado. Então vamos lá? Ó, o papel do diabo qual é? Tentar, não é isso? Lembra? Tentar. Ótimo. O que eu faço com a tentação? Tá bom? Vamos lá. Eu devo fugir do mal? Sim ou não? Devo, né? Mas eu devo fugir de uma coisa anterior ao mal. Não? Lembra? Daquilo que parece ser ruim. Pareceu ser ruim, eu fujo, pronto. Pareceu ser ruim, eu fujo. Então, olha só. Então, mortificar os meus membros, aquilo com que eu me comunico com o mundo, é um trabalho meu. Hoje nós vamos cantar de novo, que eu pedi para cantar, deixa tudo. A gente vai cantar no final. Sou eu que tenho que tomar a decisão de deixar mesmo. Quando a música fala, deixa tudo, eu falo, eu deixo. Porque eu quero mortificar os membros, aquilo que comunica o mundo quem eu sou.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele pega e dá exemplos. Irmãos, olha só. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza, que é a idolatria. Então, vamos lá. Fornicação, alguém traz uma palavra diferente? Olha aí. Prostituição, né? Tá ótimo. Impureza, alguém traz uma palavra diferente? Todos nós tem impureza aí no texto? Tá. Afeição desordenada, alguma Bíblia traz outra expressão? Afeição desordenada. Apetite desordenado? Tá. Vil concupiscência, alguém traz? Desejo mal, né? Ótimo. E aí vem a avareza, que daí eu acho que nas Bíblias que são diferentes da que eu estou usando, deve ter ganância. Tem alguém que traz ganância? Cobiça, alguém traz? Traz? Cobiça? Pronto, está aí. Então, palavras para nos ajudar. Só pegando a primeira e a última, para a gente ganhar tempo, irmãos, fornicação, ou tem texto que traz prostituição. Fornicação a gente deve pensar em qualquer coisa de cunho sexual que seja feito fora do casamento. Acabou. Fornicação. Casamento é entre um homem e uma mulher, estabelecido por Deus. Aquilo que não é entre um homem e uma mulher, feito dentro do casamento, é pecado. Pronto, é assim que a gente chama, pecado. E é pecado contra o corpo. E veja que o corpo é uma coisa muito importante. Primeiro, é o templo do Espírito Santo. Segundo, é tão importante que vai ressuscitar. Terceiro, ao ser ressuscitado, vai ser ressuscitado em glória. Então esse corpo vai ressuscitar e nós vamos ter um corpo diferente, glorificado. Tá bom? Então, fornicação. Quando a gente pensa na avareza, e os outros também, quando a gente dá uma olhadinha, essas coisas aqui têm cunho sexual também, tá, irmãos? Esses outros três. Avareza, ou pelo menos cabem dentro do cunho sexual, tá? A avareza, a gente sabe o que é. Avareza, o que é? É esse amor que a gente tem ao dinheiro, mas também pode ser algo que a gente deseje muito. Pode estar ligado à parte sexual? Também pode, tá? Mas vamos pensar neste amor ao dinheiro. Vamos só pensar nisso. O que a Bíblia chama a avareza? Do que a Bíblia chama? Idolatria. Eu só gostaria que os irmãos lembrassem que o Senhor Jesus personificou o dinheiro. Lembra disso? Lembra? O que o Senhor Jesus disse em relação ao dinheiro? Que não podemos servir dois senhores. Você já pensou nisso que Jesus falou? Ele fala que o dinheiro é um Deus. Ele fala que o dinheiro é uma pessoa. É claro que não é uma pessoa como a gente. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Quem personifica o dinheiro é o Senhor Jesus. Temos que tomar cuidado. Então eu falo aqui com bastante tranquilidade, tá? Nossos amigos têm visitado a gente, estão ali com a gente, né? Falo com tranquilidade, essa igreja aqui é generosa. Tá? Não é isso? Então vamos lá. Na boa, eu sou o pastor dessa igreja, o pastor Vina está ali. Marcela, você acha que alguma criança vai deixar de ir para o zoológico? O que você acha? Você acha que existe, quando você olha para a Vila São José, existe uma necessidade, tem crianças da comunidade que precisa da gente. Você acha que alguma criança vai ficar sem ir para o zoológico? É impossível. Jonathan, é a virtude das virtudes teologais, a fé, a gente tem que, vai dar certo. Bom, vamos lá.
Aí você viu lá, tem uma lista, ó, cada domingo tem mais ponto lá. Você acha que vai faltar alguma coisa para a viagem missionária? Cadê? Cadê os irmãos aí que cuidam? Não estou vendo, mas estão por aí. Mas olha aí lá. Val, pronto, a gente que vai sempre, Val. Você acha que vai faltar, está vendo esses pontinhos aí, né, Val? Você acha que vai faltar um centavo? Não vai, né? Não vai faltar. Então eu falo com tranquilidade aqui sobre esse negócio aqui. Nem de dinheiro a gente fala nessa igreja. Você não vê recolher oferta. Beleza? Tá joia? Então aqui, ó, a avareza. Então eu tenho certeza que aqui, quem domina o dinheiro é a gente, não é o dinheiro que nos domina. Mas os mais novos, a gente tem que ensinar isso. Porque, fala a verdade, ter uma grana é bom, não é? Hein? Não é gostoso ter dinheiro? Quando você vai lá e fala assim, gostei disso aí, vai lá e compra. Hein? Queria comer tal coisa. De vez em quando você vê um sorvete é 20 mangos, você fala, meu Deus. É difícil, né? Pagar 20 mangos num sorvete? Não, fala a verdade. É difícil para mim. Eu com a cabeça de pobre que eu tenho. Não, estou falando a verdade. Você pensa que não, irmã? Tem um negócio que eu gosto de comer, que depois que eu fui adulto, já tinha filho, que eu olhei um dia para ele assim no supermercado. Mas eu posso comprar isso aí. Porque aquilo para mim, mãe, era um sonho de criança. Eu sonhava em... não, isso aí eu não posso comprar. Eu passava direto. Ia passando na minha cabeça de pobre. Hein, Elias? Fala a verdade. Já aconteceu com você também, filhão. Pensa que eu não sei? Ué, sabe de uma coisa? Mas eu posso comprar isso aí. Aí eu olho para a Marola é mais pobre que eu. Marola olha para mim e fala assim, se você quer comprar... Ué, sabe, é bom, tudo bem? É aquele negócio, ninguém aqui vai ser hipócrita. Sei lá, algum parente nosso aí, não tem para quem dar o dinheiro, fala, vou dar o dinheiro para você. O que você fala? Venha, ué, como é que é? Venha que eu não sou da penha. Eu nem sei porque tinha essa gíria quando a gente era criança, adolescente, mas tinha uma gíria aqui em São José, que era essa, molhei minha Bíblia, meu santo pai. Venha que eu não sou da penha, mas pode dar o dinheiro, não é? Só que é o seguinte, o dinheiro não pode nos controlar. E aí eu vou te dizer uma coisa, que esse texto é difícil, tá? Não é fácil esse texto não. E se essa avareza, olha só, pastor Viana, o senhor que falou cobiça aí, qual a tradução que o senhor está lendo? NVI, cobiça. Se isso aqui está ligado aos outros 4 pecados, se tiver ligado, se não for apenas o dinheiro, que é o que parece, porque é estranho o texto, ele listar 4 pecados, fornicação, impureza, sabe? Esse negócio do pensamento impuro, é isso aqui, irmãos. Então, sabe essa ideia de você pensar na mulher do outro? Estou falando com os homens. É esse negócio aqui, é essa palavra aqui. Olhou, pensou nela, é isso aqui. A gente tem que tomar cuidado, é essa palavra. Afeição desordenada, pode ter a ver com esse apetite sexual. Não seria estranho que depois ele chegasse e falasse assim, um amor ao dinheiro? Percebe? Agora vamos lembrar dos mandamentos? Se for cobiça, a melhor palavra, pastor Viana, se for que nem o pastor Viana leu na NVI, mais alguém tem NVI aí? Tá, irmão, se for cobiça, lembra dos 10 mandamentos? Não cobiceis a mulher do teu próximo. Pensou esse texto ligado lá com Êxodo? Que não dá tempo de ir em todos os textos. Certo? A ideia é que nós já estamos mortos para todas essas coisas. Mortificai. Então, peraí, verso 3, se já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Olhe para cima agora, se for uma Bíblia como a minha, capítulo 2, verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como... Isso aqui daí é um outro assunto, mas a ideia é de morrer. De estar morto, desculpa. Se é mortificar, vamos para Romanos capítulo 6. Tenho lido esse texto,
para os irmãos, algumas vezes. Olha o verso 11. Todo mundo já está em Romanos comigo? Pode dar isso, joia, vamos lá. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí, aqui está escrito, fiquem em Romanos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Parece que é uma ação nossa, não parece? Parece que é uma ordem para nós. É para você fazer isso. Aí o verso 13 de Romanos 6, nem tão pouco, o que está escrito na sua Bíblia depois de nem tão pouco? Apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Nós estamos mortos para o pecado. A gente vai apresentar os nossos corpos, apresentar os nossos membros. É isso que nós vamos fazer? Não, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 19, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Estamos salvos do poder do pecado ou não? Eita, vamos lá, está com medo de falar assim? Estamos já salvos do poder do pecado? E da presença? Então tem fraqueza, e nós somos fracos, precisamos reconhecer isso daí. Então a Bíblia está dizendo para nós, falo como homem, Paulo dizendo, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia anteriormente, e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Irmãos, é uma decisão hoje. Hoje precisamos decidir. Ô Nil, mas eu já decidi. Mas crente que é crente se arrepende todo dia. Apresentai-vos, mortificai. É isso. Somos crentes em Cristo Jesus. Temos que estar dispostos a coisas como essa. Mortificai, pois, os vossos membros, estou em Colossenses de novo, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas, devido a essa lista que ele falou, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, vamos lembrar, Deus é um juiz justo, que se ira todos os dias. Deus te abençoe. Então, peraí, nós gostamos da misericórdia do Senhor. O que você acha? É boa ou ruim? Oh, meu Pai, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus te abençoe. Gostamos, não gostamos? Gostamos da graça? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gostamos, né? E quando chega a ira, opa, aí a gente não quer, claro que não. Imagina, já pensou cair na mão do Deus vivo? Nós não queremos, nós sabemos desta ira, e Deus, Ele disciplina seus filhos quando necessário, como um pai disciplina o filho que ama. Qualquer irmão aqui, que não discipline o seu filho, no sentido de disciplina, veja que eu não estou falando de forma, não estou falando de forma, eu estou falando de conceito. Quem não disciplina seu filho, é porque não ama. Ah, eu amo sim. Então o seu filho faz o que ele quer? A resposta tem que ser não. Tem que ser não a resposta. Tudo bem, irmãos? A resposta precisa ser não. Porque o meu filho não sabe o que é bom. E o meu filho, quando criança, ele tem um direito, aprender a obedecer. Certo? Isso é um direito que a gente tem. Então, a gente tem que lembrar que Deus
ele disciplina aos filhos que ama. Porém, existe uma ira que vem sobre os filhos da desobediência. Sabe o que acontece? É que fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, e a avareza, para alguns, faz parte da vida. E eles não mortificam a sua carne. Eles não mortificam os seus membros. Muitas vezes, eles se exaltam porque praticam. Esses são filhos de Deus? Então, precisamos sempre tomar cuidado e denunciar esse falso ensino. Nem todos são filhos de Deus, porque a Bíblia está nos dizendo mais uma vez, e daqui a pouco nós vamos para aquele texto, que todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo, e se tiver oportunidade de falar em todas as mensagens, vou falar. Aqui mais um texto está dizendo, nem todos são filhos de Deus, porque a ira disso aqui que acontece, vem sobre os filhos da desobediência. Então, existem alguns que estão nesta condição aqui, de filhos da desobediência. Então, esta ira, porque vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o exemplo de Davi e Batseba, vamos pegar esse exemplo que é bem conhecido? Vamos lá. Davi cobiçou ou não? Cobiçou. Ótimo. Davi, como o rei, chama Batseba, que era casada, cometeu adultério ou não? Adultério é fornicação? Cometeu esse pecado que está aqui. E o último também. Essa avareza, esse desejo de amar acima de qualquer coisa. Ele comete. Agora, a ira de Deus vem sobre Davi como vem sobre os filhos da desobediência? A resposta é não. Porque Davi é filho de Deus e ele errou devido à fraqueza. Entende o que Paulo fala lá no verso 19? Deixa eu só confirmar. Isso, falo como homem pela vossa fraqueza, verso 19. Devido à fraqueza, devido à desobediência, aconteceu isso na vida dele. Esta ira de Deus vem sobre Davi? Não. Davi é disciplinado, a ira de Deus, claro que cai sobre Davi, mas só que existe uma ira que é eterna. Existe algo que vai acontecer com aqueles que são filhos da desobediência, e a gente não pode esquecer. Vamos lá de novo? Efésios, capítulo 2. Vamos lá? Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, tá? Mais uma vez, está vendo, a metáfora, que a gente é morto. Em que noutro tempo, desculpa, aqui na verdade o verso 1 é da ressurreição, porque estávamos mortos em ofensas e pecados, tá? Desculpa, eu inverti. Então, de novo, está vendo a ideia aqui da ressurreição? E vos vivificou, quando a gente estava morto nos nossos pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa é a teologia paulina. Continua o texto. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. A gente precisa ficar na condição de filho da desobediência? A gente precisa ficar na condição de filho da ira? Não. Podemos ser filhos de Deus, desde que a gente creia, se arrependa, aceite, receba, seja obrigado, não sei como é que é no seu coração, a ter Cristo na nossa vida. Você sabe que eu sempre falo, eu fui arrastado no bosque. Você sabe disso. Um dia ele gritou meu nome, eu não sei porque eu saí de lá. E hoje eu estou aqui com vocês. E sabe de uma coisa? Vocês vão ter que me engolir. Porque eu não vou embora. Eu vou ficar até o fim, irmãos. Então eu me comprometo com você. Pelos olhos da fé, eu ficarei até o fim.
Eu estarei com vocês. Talvez, um dia eu não possa estar mais aqui, devido a várias circunstâncias, mas eu vou ficar aí com vocês. Então, a nossa condição, hoje é de filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas nem todos têm essa condição. E nós precisamos falar isso com amor. Nós precisamos falar, alguns estão em desobediência. São filhos da desobediência, porque eles desobedecem a Deus. É o estilo de vida deles, desobedecer. E outros, esses são filhos da ira, porque sobre essas pessoas vem a ira de Deus. Então, vamos lá. Mortificai é a ordem lá no capítulo 3 de Colossenses. Pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí, irmãos, a gente acabou de ler isso daqui, ó. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Você vê, ele escreve aos Efésios, que os Efésios andavam em algumas coisas, lembra? Olha aqui, eu não precisa ir lá em Efésios, que a gente acabou de sair de lá, né? Mas a Bíblia diz assim no verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E aí a teologia paulina está ensinando para a gente, existe um estilo de vida. E isso tem tudo a ver com testemunho. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Testemunho é estilo de vida. Qual é o nosso estilo? Quando as pessoas olham para a nossa vida, o que elas interpretam? Então, antes do encontro com Cristo, porque esse encontro precisa acontecer, e aconteceu com você que tem Cristo como seu Salvador, isso aconteceu comigo, nós um dia encontramos Jesus, então nós mudamos de caminho, nós andávamos de uma forma, a nossa vida era de uma forma, agora nós estamos andando, vivendo de outra forma, andando em outro caminho. Aqui o texto está dizendo que esse grupo de irmãos aqui, eles faziam essas coisas. Se Paulo estivesse escrevendo hoje, aí você só precisa lembrar, o mundo só é o que é, porque um dia, quando Cristo chega ao mundo, e seus apóstolos, seus discípulos, pregam o Evangelho, ele modifica a forma de viver. Onde o Evangelho chegou, e olha, irmãos, vocês estão vendo como que uma mulher é tratada. Feliz Dia das Mulheres, perdão, o pastor Viana, ele é mais sensível, isso aí já falou logo no começo, né? Eu vou falar no meio, que eu lembrei agora, desculpa aí, Marola. Feliz Dia das Mulheres, para todos, para todas, né? Desculpa, perdão, é que eu não sei falar essas coisas ainda, eu sou brutão, não, mas Feliz Dia das Mulheres. Vocês estão vendo como as mulheres são tratadas no mundo, na parte do mundo que Cristo não chegou. Mandei esses dias para Maria Isabel um negocinho de um homem ensinando, ele não é cristão, tá? Como a mulher devia ser disciplinada em casa, como bater na mulher. O mundo só é o mundo do jeito que é, porque um dia Paulo escreveu isso daqui, ó. Você antes cometia fornicação. Sabe o que ele está dizendo? O seu prazer não era com a sua esposa,
mas era com quem era de fora. A sua esposa só servia para cuidar da casa, para ter filhos reprodução, para cuidar da casa e para reprodução. O seu prazer não era com a sua esposa, aí Cristo vem e ensina para a gente. Nosso prazer é com a nossa esposa. Então, se Paulo escrevesse hoje, ele ia estar preocupado com essas coisas. Se Cristo tivesse vindo agora, talvez a gente teria essas coisas como coisas que florescem na sociedade. É claro que isso não deixou de acontecer, tá, irmãos? Mas não faz parte da cultura, é só isso. Porém, essas coisas de avareza, essas coisas da impureza, esse apetite desordenado por qualquer coisa, tá? Precisamos ser saudáveis, tá bom? Tudo bem? Precisamos ser saudáveis. Então, isso ainda acontece. Mas Paulo está preocupado com isso. E diz, vocês andavam nisso. Era a forma como vocês viviam. Muito bem. Agora, vem uma ruptura na vida da gente. Verso 8, mas agora despojai-vos também de tudo. E olha, eu quero dizer uma coisa a você. Está vendo esse agora aqui? Ele é escatológico. Então agora presta atenção nisso. Ó. Ele é escatológico. Porque esse agora, ele modifica a vida passada da vida que a gente tem a partir de Cristo até a eternidade. Porque começa agora. Mas um dia a gente vai estar livre disso. Então, esse agora é porque os últimos tempos, eles já começaram. E devido a isso, esse tipo de coisa que faz uma ruptura entre a velha vida e a nova, ele é escatológico. Porque a gente não pode esquecer nunca disso. Irmãos, olha só, quando Cristo vai voltar, alguém sabe? Isso, não sabe. Mas Vila São José espera uma coisa. Eu espero uma coisa. Você espera uma coisa. E não importa a idade. O mais velho aqui espera uma coisa. Que Cristo volte. E ele veja Cristo voltar. Esse irmão que está escrevendo aqui, o apóstolo Paulo, ele crê que Cristo vai voltar na sua geração. E é só você ler os textos de Paulo. Ele fala assim, por exemplo, mas nós os que ficarmos vivos, seremos transformados. Está vendo? Olha a ideia dele. Esperando a bem-aventurada, né? Esperança e o aparecimento da glória do Filho de Deus. Ele espera que Cristo volte e ele veja. Os últimos tempos já começaram. Todos os crentes esperam que Cristo volte na sua geração. Por isso que esse agora, que separa a velha vida da nova, é escatológico. Então eu e você, nós precisamos pensar que a gente tem que mudar. Então, a gente teve uma lista de 5 pecados aqui, só que tem uma outra lista. Mas agora, despojai-vos, né? Despojai-vos. Você tem que tirar tudo que não presta. Então vamos lá. Despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Então, peraí, aqui não tem cunho sexual, concorda comigo? Então, olha só, realmente parece, e não é fácil a gente decidir, não é fácil decidir, que o verso 5 está falando disso, todas as coisas que estão relacionadas a esse desejo sexual, tá? Todas as coisas, parece. Se a gente quiser interpretar de uma outra forma, por exemplo, vil concupiscência, simplesmente ser desejos vãos, desejos que a gente não consegue controlar mais, que é coisa pueril, coisa que se vai, pode também, não tem problema. Tá joia? Tudo bem? Mas aí, a gente tem que ver que o mais importante sempre é o primeiro. Então, agora, quando a gente olha para essa lista aqui do verso 8, aí ele já fala da ira, da cólera, não parece
também tem a ver uma coisa com a outra? Da malícia, da maledicência, está vendo? Parece que não tem tudo a ver também com esse negócio, esse comportamento irado, esse comportamento de falar coisa dura um com o outro. Hein? Não devemos sempre lembrar disso daqui? Né? Ou palavras torpes, está vendo? Percebe? Isso aqui que sai da vossa boca. A gente tem que se despojar dessas coisas. Então, né, outro dia, eu estava no elevador lá na escola, aí começamos a conversar, eu e... Como é que é o nome da pessoa que fica... Assessorista, Manola? Que fica no elevador? Tinha assessorista e tinha uma outra moça. E começou a conversar, não sei o quê. Aí a outra moça... Eu olhei para ela, você é piauiense, né? Eu sou sim, e começou aquela conversa. E falei, você é pernambucano? E você, o que é? Piauiense? Eu falei, não, eu sou pernambucano. Ela falou, pernambucano é muito bravo. Está vendo? Tem essa ideia de pernambucano ser bravo, né? Eu não sou bravo, só sou um pouquinho. Mas aí, tem que falar a verdade, não importa o jeito que a gente é criado, né? Que se você vê assim a minha família, até Manola ri, quando se reúne, meus tios, eu, meus irmãos, minha mãe, gente, se você está lá em casa, você ouve aqui. Porque é uma guerra, aquilo lá. E a gente pode pensar que a gente está brigando, a gente não está brigando. Ali está tudo normal. Mas a Manola, que é já do interior de São Paulo, acha estranho aquele jeitão da gente falar. Né? E de repente fala um negócio e fala duro, olhando feio, mas não está brigando. Só fala duro. Um com o outro, assim, na hora, falando ali no almoço. É loucura. Porém, quando a gente olha para o texto, aí tem que fazer parte da vida da pessoa. E se fizer parte da cultura, tem que mudar sim. Claro que tem. Porque como é que eu vou ser casado com uma mulher que não fala duro? Se a pessoa fala duro toda vez com ela, não dá. Eu tenho que mudar. Mesma coisa, eu vou falar duro toda vez com os irmãos? Não dá, não posso. Então eu tenho que mudar. E aí, cada um de nós tem que mudar. Existe palavra torpe na nossa boca? Tem que mudar. Existe maledicência na nossa boca? Tem que mudar. Porque a gente precisa se despojar dessas coisas. O verso 9 diz, não mintais uns aos outros. Não é para mentir. Pois já vos despistes do velho homem. Percebeu que esse agora, lá do verso 8, é escatológico, existia um velho homem. Ele morreu. Cristo matou esse velho homem. E devido eu saber disso, e eu já ter ressuscitado com Cristo, eu mortifico, eu me despisto, eu tiro a roupa desse velho homem. E olha como é interessante o verso 9, né? Não mintais uns aos outros. Olhe para mim, por favor, capítulo 2, verso 4. Quando Paulo está preocupado em ensinar algumas coisas para os colossenses, sabe o que ele diz? E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Do mesmo jeito que Paulo não quer que os falsos mestres mintam e enganem o povo não é para mentir e enganar-se, não é. Isso não é papel nosso. Porque a gente se despiu do velho homem. Será que fazia parte da cultura mentir sempre? Agora, irmãos, mentir, vai me perdoar, irmãos. Vai me perdoar. É aquela conversa. Vamos lá. Você, Val, minha irmã, não fica com medo não, a pergunta é fácil. Você acha que eu vou fazer uma pergunta difícil para você? Vamos lá. Você já mentiu? Fale a verdade. Já. Não é? Quem nunca? Já mandou para mim, esperta. Ela falou assim, você também. Eu vou fazer uma pergunta fácil. Quem te ensinou a mentir? Ninguém. Irmãos, ninguém ensinou a gente a mentir, ninguém. Então mentir faz parte da gente. Fiquei com medo de mentir. Sabe aquele negócio? O patrão chegou com uma coisa que aconteceu que foi você.
Quem fez isso? Não sei. Ai, ai, ai. Vai perguntar logo para mim? Eu não sei de nada. E sabe. Sabe esse negócio? Né? O filho, a mãe chegou. Pronto, aí sujou. O pai chegou. Quem foi? Eu mesmo não sei. Né? É capaz de olhar para o gato e falar, foi ele. Não mintais uns aos outros. Do mesmo jeito que eu não quero que ninguém engane vocês, que vocês não enganem ninguém. Faz parte da gente, a gente já se despiu do velho homem com os seus feitos. E agora, olha só a metáfora. Do mesmo jeito que a gente tira a roupa, verso 10, e vos vestistes do novo. Vamos lembrar do início? Quando Nicodemos fala com Cristo, que ele é bom, que ele é mestre, o que Cristo fala para ele mesmo, lembra? Necessário vos é nascer de novo. Vamos lembrar? Hoje pela manhã a gente falou esse versículo juntos, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, essa é a teologia paulina, irmãos. Opa, perdão. É a teologia paulina. Existia um velho homem, agora existe um novo homem. Não temos o direito de sermos como éramos. Eu vou além, e tenho dito isso. Admiro as pessoas que se convertem adultas e não olham para trás. E me preocupo com aqueles que se convertem adulto e falam do seu passado. Digo mais uma vez aos irmãos, olhe para frente. Não olha para trás. Você não está indo para lá. Esqueça o seu passado, está tudo perdoado. Tudo está perdoado. Você se vestiu do novo, verso 10. E vos vestistes do novo. Então vamos lá. Algumas coisas aconteceram no dia que eu me converti. E uma delas foi a regeneração. Eu sou uma nova criatura. Naquele dia, e não importa a sua idade, eu e você, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de mudar as coisas. Então vamos lá. Pode falar a verdade, não tem problema. Não vai me ofender. Você acha que eu sou o marido perfeito? Pode falar. Aí todo mundo fala não, né? Quando é comigo, todo mundo fala não. Quando eu pergunto as coisas aí, tem que falar 10 vezes. É ou não é? Agora, Neil, não presta não. Mas tudo bem. Eu já sabia que vocês iam fazer isso comigo. Bom, beleza. Eu não sou perfeito, o marido perfeito. Então quer dizer que amanhã eu posso ser um marido melhor para Marola? Está vendo? Só isso. Bom, e assim vai. Eu não sou o pastor perfeito. E aí, o pastor Viana, eu e ele, a gente sabe, nós não somos perfeitos. Pastor Viana, amanhã, a gente pode ser um pastor melhor para essa igreja? Pastor melhor. Porque a gente está se renovando. A regeneração nos dá a oportunidade e privilégio de mudar as coisas para melhor. Então, o texto diz assim, o verso 10, ó. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então Cristo, Ele é a verdadeira e única expressão de Deus. Deus nunca foi visto por homem algum, mas de repente a gente viu Cristo. E não é a forma, eu não estou falando da forma, porque é o seguinte, você não me conhece por isso daqui, ó. Você me conhece pelo que eu expresso. A única pessoa que sabe a profundidade do pastor Neil é o pastor Viana. É o único. Sabe por quê? Porque ele sabe dos momentos que choramos, dos momentos que nos ajudamos. Oh, mas sua mulher não sabe? Não, porque ela é minha esposa, ela sabe o marido que tem. A minha mãe sabe o filho que ela tem. Minha mãe sabe o que ela pode
dessa pessoa, porque eu expresso para ela o filho que eu sou. Eu expresso para a Maurelinha o que ela é, o que eu sou para ela como esposo. Pronto. A imagem de Cristo tem que estar em nós, em tudo. A gente tem a oportunidade, irmãos, oportunidade de mudar. E eu quero fazer o apelo agora. Mortifique os seus membros. Quero fazer o apelo. Despojai-vos de tudo que não presta. Quero fazer o apelo. Tire a roupa do velho homem. Ele voltará. Tome cuidado, ele volta. Ele está aqui dentro de mim, ó. O homem de pecado está aqui dentro. Com os pecados que eu não tenho coragem de falar para vocês. Eu não tenho coragem de falar para minha mulher. Os pecados que estão aqui dentro têm que ser sufocados. O velho homem está aqui. Eu não posso deixá-lo aparecer. Tem que despir. Digo a vocês, vamos colocar a roupa nova. Que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É a imagem de Cristo que a gente tem que refletir. É a imagem de Deus que a gente precisa refletir. É essa a imagem. As pessoas precisam olhar para nós. Elas podem não acreditar em Deus, mas elas não vão duvidar da gente. Você consegue entender isso aqui? Porque elas vão glorificar a Deus por causa das suas boas obras, meus irmãos. Elas podem até não saber. Eu vou te dizer, a pessoa pode falar que a Bíblia é mentira, a pessoa pode falar que Deus é mentira, a pessoa não pode dizer que você é uma mentira. E aí você vai ter a oportunidade, devido a você se renovar diariamente, segundo o conhecimento da imagem daquele que um dia criou todos nós, e criou todas as coisas. Todos irão ver. Coloque a roupa nova. Precisa de colocar uma roupa nova hoje? Se arrependa. E ponha. Por quê? E eu termino assim. Um dia, eu e você, nós nos convertemos. E naquele dia, aconteceu uma outra coisa muito importante. Nós nos unimos a Cristo. Antes de eu estar unido com os irmãos, eu fui unido ao Senhor Jesus. Por isso que eu posso mortificar. Por isso que eu posso me despir. Por isso que eu posso despojar de tudo que é ruim. E por isso que eu posso me vestir do novo. Por causa de Cristo. Nunca é por causa de nós. Então é o seguinte. Você vai ouvir na sua vida, e você sabe disso. As pessoas estão pensando que vão chegar até Deus, devido a ser uma pessoa boa. Irmãos, eu tenho convicção, que aqui, 100% das pessoas aqui, são pessoas consideradas boas. Boas. A gente não tem, vamos pensar assim, pelo menos eu espero, hein, Mel? Eu chamei vocês de Mel, né? Ai, caramba, eu sempre falo assim, desculpa. Irmãos, pelo menos eu espero, hein? Você não tem problema com o seu vizinho, você é crente. Talvez ele tenha com você. Mas você não tem com ele. Você é crente. Você não é uma pessoa violenta. Hoje o pastor Viana falando algumas coisas aqui, e a gente preocupado. Já pensou? Se o pastor Viana está falando alguma coisa e alguém é atingido por aquelas palavras em relação ao cuidado com as mulheres? Nunca vai acontecer isso aqui, né, irmãos? Porque se acontecer, os homens dessa igreja têm que ir lá falar com você. Entende? A gente foi unido ao Senhor Jesus. Aqui, 100% de pessoas perante a sociedade são pessoas boas.
é devido a isso que a gente chegará ao céu? É devido ao meu comportamento como um cidadão bom, como um pai bom aos meus olhos? Por que a gente não pergunta para o nosso filho se a gente é bom pai? Por que a gente não pergunta para a nossa esposa se a gente é bom marido? Então eu dou o fruto, e eu quero que as pessoas gostem do fruto que eu forneço. Deixa elas experimentarem. Eu sou bom pastor? Não é melhor você falar do que eu mesmo falar que eu sou bom? E assim vai, sou bom professor, sou bom médico, sei lá o que. Deixa os outros falarem. O fruto não é para você. Um dia nós fomos unidos a Cristo, e devido a isso, poderemos chegar até o Pai e viver para sempre. E aí, rapidinho, verso 11, eu vou ler o verso 10 para fazer mais sentido. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu. Opa, está vendo? Agora eu me uni com você. Circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, porque eu me uni com você. Então vamos lá? Não aceite isso que alguns estão dizendo sobre racismo dentro da igreja, tá? Sabe o que a gente fala para essas pessoas? Fale da sua igreja. Então pense só, quer ver? Quem era criança aqui? Beto era criança, eu, Marolinha, criança aqui. Aí tem um pessoal mais velho, o irmão viu, o pastor Viana viu também, a irmã Zenilda sabe disso aqui, quer ver? Irmã Helena, lá, Luciana, sabe a gente que é mais velho de igreja? Leni deve saber também. A gente era criança aqui, eu era menino aqui. O pastor Valdomiro, hein? Foi consagrado. Antes, a gente via aquele homem negro no meio dos pastores. E a gente vai falar que a gente é racista? Vocês só podem estar brincando comigo. Olha para esse povo aqui, Não acredite nisso. Não existe diferença entre nós. Aqui todos nós temos o mesmo direito. Viu quantos estavam tocando hoje aqui? Perceberam? Viram? Então, eles vão subir de novo. Vocês vão ver racismo aqui dentro? É claro que não. E se acontecer? A gente volta para o texto. Não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Aqui é lugar para todos. Porque ao nos unirmos com Cristo, fomos unidos um com o outro. Aqui cabe branco, cabe preto, cabe até japonês. Hein? Tem japonês aqui na igreja ou não tem? Tem. São bem-vindos os japoneses? Deixa eles virem, tadinho. Né? Aí foi racismo, tá vendo? Tá vendo? Aqui, a juventude olhando para mim, não posso fazer uma brincadeira, né? Racista. Aqui os dois, aqui, Você pensa que eu não vi? Vocês? Hein? Vocês dois espertinhos? Pego vocês, conheço vocês desde, guti-guti. Hein? Cabe todo mundo ou não cabe? Na verdade, a gente quer todo mundo aqui com a gente. Na verdade, a gente quer todas essas cadeiras preenchidas. É isso que a gente quer. E não é só de manhã e de noite, não. É na quarta, pastor vendo na sexta. Que Deus nos abençoe de um dia ter um culto de sexta-feira com todas essas cadeiras lotadas. Entendeu, irmão? De todo tipo de gente. E aí, não importa, que bárbaro, cita, servo ou livre, tá vendo? Cabe. Aqui, hoje em dia não tem mais os escravos, mas não é lindo? Isso é lindo, irmãos. É todo mundo junto, porque é uma igreja. Nos unimos a Cristo? Então vamos lá. E eu termino agora, hein? Mortificai, porque vocês já estão mortos. Vocês já ressuscitaram. Mortificai, porque pensam nas coisas que são de cima, buscam as coisas que são de cima. Mortificai. Você é capaz de se despojar, se despir, e é capaz de vestir, porque você é uma nova criatura em Cristo.
E por ser essa nova criatura, você está unida a Ele. Unido, né? E por estar unido a Cristo, nós estamos unidos uns com os outros. Deus te abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Agradeço porque o Senhor cuida de nós. E peço que o Senhor nos abençoe essa noite, a deixar todas as coisas que não te agradam e ir na direção do teu Filho Jesus, todos os dias da nossa vida. Em nome dele, nosso Salvador, eu peço. Amém.